Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês na prática como reduzir a latência de uma API de 600 ms para a casa dos 150. A gente vai fazer o seguinte cenário: a gente tem uma API muito rápida, né? Mas ela depende de uma integração lenta. Pode ser uma API de terceiros, um cálculo pesado de frete, um banco de dados legado, alguma coisa do tipo. No nosso caso aqui, a gente vai utilizar de exemplo um endpoint que faz uma requisição numa API para recuperar dados do tempo. E é aquilo, né? Não adianta ser uma API super rápida se você tem que ficar esperando o seu fornecedor responder. O usuário final sofre e o nosso custo dispara porque a gente fica com uma máquina esperando essa resposta do fornecedor. E para resolver isso, a gente vai implementar um padrão de projeto chamado Cache Aside, que funciona da seguinte forma, né? Antes da nossa API buscar os dados nesse serviço mais lento, ela pergunta pro cache, pro Redis no nosso caso aqui, se a gente já tem esse dado salvo. Se tiver, que é o que a gente chama de cache hit, a gente retorna na hora e é praticamente instantâneo. Se não tiver, que é chamado de cache miss, aí a gente vai lá no serviço lento, busca o dado, entrega para o usuário e salva uma cópia no Redis por um período, né? Ou seja, o primeiro usuário a acessar a API vai ter uma lentidão maior que os outros, mas os próximos vão se aproveitar desse cache aí do Redis. Então tem aqui a introdução, né? Trouxe aqui uma apresentaçãozinha só para a gente seguir um fluxo, né? Que o nosso desafio vai ser pegar uma API que depende de um serviço externo, que ele demora 600 ms, e a nossa meta vai ser aumentar a quantidade de requests por segundo sem mudar o servidor. Resultado esperado. Aqui eu até esqueci de atualizar, pessoal, mas a gente tem essas métricas aqui, ó. A latência, a capacidade e a experiência. A gente quer que a latência seja de 600 ms a 800 ms e ela passe desse cenário lento com o cache para 150 e 200. A capacidade de requisições vai aumentar, porque eu vou aumentar a quantidade de carga que a gente vai fazer, tá? Então, mas imaginamos que a gente vai utilizar com uma quantidade mais baixa. A nossa meta seria aumentar de 77 requisições por segundo para 290. A experiência de um usuário travado para um usuário fluido. E aí, pessoal, eu coloquei uma nota aqui que eu acho importante comentar, que eu estou rodando a aplicação, o nosso servidor, na Google Cloud, né? E como esse aqui é um teste que a gente está fazendo, a versão gratuita que eu estou usando, com o menor custo para mim fazer esse teste seria lá nos Estados Unidos. Então a latência de rede do Brasil para o ZEUA, ela demora pelo menos 150 ms. Então a gente vai ter esse aumento grande, né? Não teria como a gente diminuir esse só por conta disso. E aí eu até coloquei aqui, ó, o processamento interno cai para menos de 5 ms. Depois eu vou rodar local também, esse teste que a gente vai fazer, para a gente ver essa diferença também, essa comparação. E aqui eu também trouxe um pouquinho da teoria do Cache Aside Pattern, né? Qual que é a definição dele? A estratégia onde a aplicação é responsável por orquestrar o fluxo de dados entre o cache e a fonte original. O cache é carregado sobre a demanda. Ou seja, primeiro ele pergunta para o cache se ele tem esse dado. Se tiver, a gente retorna o dado, e se não tiver, busca na fonte e depois salva esse dado no cache. Com o TTL, dependendo de cada caso, a gente pode colocar um TTL maior ou menor. E quais são os casos de uso mais comuns que tem? Para quando a gente tem muita leitura de um dado, para quando esse dado pode ficar desatualizado por um período maior. Até coloquei uns exemplos aqui que seria previsão de tempo, catálogo de produtos, preços, custo, barra rate limit, quando a API externa cobra por acesso. Então eu vou explicar um pouquinho do projeto aqui. A gente está utilizando um servidor que está armazenado no Google Cloud Run. O Redis está armazenado em nuvem também, via Upstash. E a gente vai usar o K6 como ferramenta para fazer esse teste de carga e a gente validar esses resultados. E aí, pessoal, eu coloquei uma observação aqui, que eu adicionei lá um novo parâmetro no endpoint, onde a gente vai passar um mock e ele vai simular a lentidão de uma API externa para 500 ms. Ou seja, eu vou colocar um await lá de 500 ms
porque para evitar da gente ser bloqueado, né? A ideia inicial era usar uma API terceira de verdade, só que com a quantidade de requisição que a gente vai fazer é muito alta, a gente acabaria tomando um bloco, e a fim de evitar, eu fiz esse mockzinho aí, que eu acho que pra gente vai servir na mesma coisa, simulando qualquer API que você tenha aí no seu dia a dia, que tenha uma latência um pouquinho maior. A gente tem aqui o desenho do projeto, né? Que os usuários, no nosso caso aqui o K6, vai fazer chamadas HTTPs para essa API Go que está lá no GCP, e ele vai verificar se o Redis tem os dados. Se tiver, pega a informação do Redis. Se não tiver, pega a informação na origem, né, que é mais lenta, e seta a informação no Redis. Ou seja, a gente vai pegar o dado do clima, né, das coordenadas que eu vou estar passando no endpoint, e se essa coordenada já estiver cacheada, a gente vai pegar esse dado, se não, vai pegar do servidor legado, do server legado. Eu achei bacana fazer dessa forma para mostrar também que também não significa que dá para solucionar com tudo. Por exemplo, se a gente não tiver uma coordenada que ela é muito acessada sempre, talvez nem faça sentido a gente ter um cache, né? Mas a gente tem uma coordenada, por exemplo, que 80% dos usuários acessam ela. Vale a pena a gente colocar essa coordenada no cache. Então, se você tem um dado muito volátil, talvez não te ajude tanto assim. E eu achei bacana, interessante deixar isso aqui para mostrar esse outro lado para vocês também. E aqui eu vou explicar um pouquinho sobre o K6, que é a ferramenta que a gente vai utilizar para teste, e as métricas, né, que a gente vai utilizar, que é a latência P95, que a gente vai utilizar como base 95% dos usuários, para validar se a nossa métrica tá boa ou não. E o que é esse 95, né? A gente tem uma ideia de que se 99% dos usuários carregam o site em 1 segundo, mas um usuário demora 100 segundos, a média seria 2. Aquele que teve uma experiência terrível, a gente ignora esse ponto fora da curva, né? E diz que 95% de todas as requisições foram mais rápidas que X de tempo. É a métrica que dá pra gente, uma das métricas que dá pra gente usar de exemplo aí. E o que a gente ganha baixando esse percentual aí de latência? Garantimos que a experiência é rápida e para quase todo mundo, e não apenas para quem tem sorte ou então, por exemplo, uma internet melhor. Experiência do usuário, o X, ninguém gosta de esperar. A menor latência aumenta a conversão e retenção de usuários. Vamos usar também o RPS, que é a quantidade de requisições por segundo, que é basicamente a força do servidor. Ele mede quantas tarefas o servidor consegue entregar em um único segundo. Aí eu trouxe aqui um exemplo também. Imagina que um caixa de supermercado seja o RPS. Imagine um caixa de supermercado. O RPS é a quantidade de clientes que ele consegue atender por minuto. O que a gente ganha aumentando o RPS? Economia de dinheiro. Se o servidor aguenta 1000 requisições por segundo ao invés de 200, a gente precisa de um servidor com 5 vezes menos poder para atender a mesma quantidade de pessoas. Então, por exemplo, se a gente tiver um pico de tráfego como numa Black Friday, por exemplo, a gente não precisaria de uma infraestrutura maior se a gente tivesse implementado isso para algum caso específico. Só para vocês entenderem, imagine que eu preciso de pelo menos um servidor para conseguir atingir 200 requisições por segundo. Se eu conseguisse alavancar isso para 1000, eu precisaria de ter 5 servidores para conseguir fazer a mesma quantidade de requisições. Ou seja, se eu aplicasse essa estratégia de cache, por exemplo, eu não precisaria adicionar a quantidade de servidores a mais. Eu poderia manter a mesma quantidade porque atenderia o que a gente precisava. E também vamos usar os Virtual Users, que são os VUs, né? Eu coloquei assim, para a gente não confundir com usuários cadastrados, porque são a quantidade de pessoas que estão acessando nossos sistemas simultaneamente. Ter 1000 pessoas acessando o seu site ao longo do dia é mais fácil do que ter 50 pessoas clicando no botão no mesmo instante. A gente vai usar essa métrica para testar o estresse e o gerenciamento de memória do servidor. O que ganhamos suportando mais VU? A resiliência, o servidor não trava quando muita gente entra ao mesmo tempo, e a gente aumenta a nossa disponibilidade. Evita aquele erro clássico de servidor ocupado ou um timeout, por exemplo, quando uma campanha é ativada. Então, se o nosso produto quiser ativar uma campanha,
a gente está com o servidor preparado para aguentar. E aqui, pessoal, eu trouxe um detalhamento maior sobre a latência também, só para a gente entender melhor o que a gente está buscando. A definição simples de latência é que a latência seria um atraso, é o tempo que passa entre o momento que você pede por algo e o momento que você recebe a primeira resposta. A latência é a soma de 3 tempos principais: a propagação, o processamento e a fila. A propagação é o tempo de viagem do celular até o servidor, o celular do usuário, tá? E o processamento é o tempo que a linguagem leva para fazer os cálculos, falar com o banco de dados, falar com uma API terceira, por exemplo, montar o JSON, esse tipo de coisa. E a fila é o tempo que o pedido fica parado esperando para ser atendido, que seria, no caso, um gargalo. É quando o servidor está topado e a gente não está conseguindo continuar com as requisições. Ou seja, a latência não é só a internet lenta. No nosso caso, a latência de 600 ms vive de um processamento de uma API legada, que demora. E ao utilizar o cache, a gente corta a parte do processamento, sobrando apenas a latência da rede, que no nosso caso, por exemplo, seria esse tempo de ir daqui do Brasil até no servidor dos Estados Unidos. E o que eu ganho diminuindo a latência? Eu ganho experiência e receita. Existe uma regra famosa da Amazon que todo mundo já ouviu, pelo menos na época que explodiu isso, né? É que a cada 100 ms de latência você perde 1% das vendas. Se o seu app demora, o usuário fecha e abre o concorrente. O Google, por exemplo, pune sites lentos. Uma latência baixa que significa que você está no topo do ranking. Liberação de recursos. É contraintuitivo, pessoal, mas a latência baixa economiza memória RAM. Porque o seu servidor, sendo mais rápido, ele libera essa RAM para outras requisições. Então, num cenário lento, uma requisição que leva 1 segundo segura a conexão aberta e X megabytes de RAM por esse segundo inteiro. E num cenário rápido, se ela leva 10 ms, você libera essa RAM para a conexão para o próximo usuário 100 vezes mais rápido que você liberaria se você tivesse ficado esperando esse tempo inteiro, esse segundo inteiro. Ou seja, o servidor mais rápido aguenta mais gente com a mesma quantidade de memória. Quais os custos de diminuir a latência? Aqui, pessoal, eu quis trazer também outro ponto negativo, né? Para mostrar para vocês que também não existe bala de prata. Adicionar um cache para baixar a latência também tem um preço, né? A gente tem alguns riscos, né? Que, no caso, a gente vai ter um atraso no cache. Então, eu trouxe aqui um exemplo. Se a gente tiver um preço de um produto, por exemplo, e ainda estiver mostrando o preço antigo por 10 segundos, você pode acabar perdendo algum valor em algumas vendas suas, numa Black Friday, por exemplo. Talvez não seja tão interessante para um caso assim. O custo. Você aceita entregar um dado velho em troca da velocidade, que é esse caso aí que eu falei para vocês. E a decisão. Para um preço de estoque, talvez seja aceitável, dependendo da situação. Mas para um saldo bancário, a gente não consegue usar, porque a gente tem que estar sempre mostrando esse dado em tempo real. A gente também adiciona a complexidade na arquitetura, né? Antes a gente só tinha o código da aplicação e a chamada de uma API externa, que é mais simples de manter. Agora a gente tem a codificação, uma camada de Redis e também a API externa. Qual que é o nosso custo em relação a isso? Agora a gente tem mais uma peça para quebrar. Se o Redis quebrar, será que o nosso sistema cai ou ele vai saber se recuperar? Ele tem uma resiliência em relação a isso. E a gente também vai precisar de monitorar mais uma camada de infraestrutura, tá? E um custo financeiro. Embora o servidor fique mais eficiente, o Redis também custa dinheiro. Você paga pela memória RAM que o Redis usa. E assim, pessoal, a gente sempre tem que calcular se o lucro que eu ganho com a velocidade paga a conta do Redis. Até coloquei aqui, normalmente sim, paga, mas vale a pena a gente calcular, né? Pode ser que em alguma situação não vale tanto a pena assim. Como eu disse, em algum caso de a gente nunca ter a mesma informação. Então não valeria a pena talvez a gente queixar aquilo, né? Já que a gente sempre tem que buscar no antigo. E aqui, pessoal, vou trazer aqui o comparativo que a gente vai fazer. A gente vai fazer o cenário A primeiro, né? Que é sem cache. Que a gente vai rodar um comando que é o cloud test no cache. E a gente vai forçar chaves aleatórias para não caixar nada no Redis, né? Todo mundo vai bater nessa API lenta, que é aquilo que eu falei. A gente só vai bater no cache para quando o dado é exatamente o mesmo.
E a expectativa aqui é que a gente receba uma latência alta e um RPS baixo. E no cenário B, a gente vai rodar com cache, que é esse outro script de teste aqui, né, do K6, que todo mundo vai buscar a mesma chave, né, com 97% de cache hit, que no caso o primeiro vai pagar o pato do resto. A expectativa é uma latência limitada apenas pela rede. Então é isso aí, pessoal. Vamos partir aqui agora para o código. Vou mostrar aqui para vocês, né, um pouquinho. Aqui é um código simples, tá? Só para mostrar. Aqui a gente vai carregar as configurações, né, do nosso sistema, como por exemplo conexão com um banco de dados, né, com Redis no caso. Aqui a gente vai criar um client do Redis. Voltando aqui, a gente vai ter um serviço de weather, de tempo, né? E como que ele vai funcionar? Ele vai tentar achar as informações de tempo daquela coordenada no Redis, no cache. Se ele não conseguir, ele vai tentar buscar da API. Aí, conseguindo buscar da API, ele vai salvar essa informação no cache. E aqui é o que eu mostrei para vocês, tá, pessoal? Aqui é a função, né, de fetch da API. Que a ideia era buscar dessa API aqui, do OpenMeteor. Só que, para a gente evitar ser bloqueado, eu criei esse ifzinho aqui. Caso seja um mock, ele vai devolver a mesma informação que a gente teria lá da API dos caras. E aqui tem um time sleep de 500 ms, tá vendo? A gente fica 500 milissegundos esperando. Basicamente é isso. Tentou achar no cache, não achou, pega desse endpoint mocado que a gente fez e salva no Redis. Aqui é o handler, né? Basicamente é onde a gente vai pegar aqui as rotas de lat long. Aqui instanciando o servidor, criando as rotas, adicionando o endpoint e iniciando o servidor. Também, pessoal, vamos ter aqui, ó, a informação. Vamos ter aqui também os scripts de teste, ó. Aqui a gente tem as opções, né? Que é o que eu falei com vocês. A gente vai usar um VU de 150. Antes estava 50, né? Agora eu aumentei um pouquinho só para a gente ver melhor isso aqui. E aqui eu fiz uma lógica simples, só para a gente garantir, pelo menos que a maioria dos casos tem uma latitude e longitude diferente. E a gente vai chamar um endpoint que eu falei, como eu comentei com vocês, ele está rodando lá no GCP. Parâmetros e os resultados. E aqui, pessoal, a gente vai ter o cenário que vai bater no cache. Ó. Como vocês podem ver, eu deixei aqui cravado a latitude 52 e 13 para a gente sempre bater no cache nesse caso aqui. Quantidade de VUs é a mesma. Quantidade de VUs é a mesma. E aqui a gente vai tentar bater pelo menos menos de 250 milissegundos para todas as requisições. Vou bater aqui primeiro, ó, no no cache para a gente ver aqui o resultado. Ele vai rodar aqui em 15 segundos. Ó. Aí a gente teve essa resposta aqui, ó. A nossa média de requisições foi de 751 ms. A gente teve 306 interações e tivemos um RPS de 198 requisições por segundo, com 150 VUs, tá vendo? Ou seja, a gente bateu mais ou menos aquele ponto lá que eu mostrei pra vocês, que seria entre 600 e 800 ms, né? E agora a gente vai bater no cache. Vou fazer aqui, chamar o script de cache, e a gente vai comparar um com o outro para ver a diferença. Vou esperar os 15 segundos aqui. Ó, agora a gente teve um AVG de 197, né? 0.33 ms. A gente teve 11 mil interações e um RPS de 756 por segundo. Ó. Ou seja, a gente dava 200, né? 200, 400, 600, quase quadruplicou a quantidade de requisições que a gente consegue fazer por segundo.
Então, devia ter até colocado 2 terminais pra gente comparar lado a lado, mas eu acho que dá pra gente ver bem aqui, ó. A gente pulou de 306 requisições para 11.000 requisições atingidas, ó. A gente praticamente quadruplicou a quantidade de requisições e pulamos também de uma média aí de requisições de 750 ms para 290 para 197 de média, pessoal. Olha só que bacana. E o quanto a gente não ganhou, né? Quanto a gente não conseguiu melhorar aí a experiência do nosso usuário. É isso, pessoal. Vou mostrar para vocês aqui também, né, como eu falei com vocês, ele está rodando no GCP aqui também, e eu até queria mostrar para vocês. Aqui é o localhost. Queria mostrar para vocês a diferença também, né, que eu comentei lá, que é como bater lá no servidor e como vai bater local. Aqui no servidor, ó, eu vou testar o lento e testar o rápido, tá vendo? Aqui no caso, ó, eu tô fazendo, até criei aqui um Battle Mode, né? Aqui eu tô simulando 20 requisições direto no front-end, tá? Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu tô fazendo chamadas HTTP dentro do próprio front-end ali da aplicação. Vou mostrar pra vocês aqui, tá? Tem aqui também, ó, um index.html, ó. Basicamente eu tô fazendo as interações e se ela for do tipo mock, cadê? Deixa eu achar. Mod. Ah lá, se for no mod slow, né, significa que vai usar o map.random. Ele vai chamar aqui a API, tá vendo? Direto. Se não, chama direto do cache. Basicamente é isso aí, pessoal. E aqui a gente teve sem cache 693 ms com cache 181. Olha a diferença de latência que a gente teve aqui. Um ganho absurdo, né, cara? E vou mostrar pra vocês aqui também rodando local, cara. Ó. Vou rodar o servidor aqui local. Deixa eu ver aqui. Esse aqui. Vou rodar o localhost aqui também. Olha só que bacana, cara. Ó, sem o cache. Tá demorando aqueles 500 ms lá, né, que a gente combinou. Com o cache, olha. 2 ms para fazer as 20 requisições. Absurdo, né? 27. 1, 2, 2. E aqui tá rodando. Muito bacana, né, pessoal? E eu acho que é isso aí, cara. Deu pra mostrar aqui bem o quanto que a gente ganhou aí de latência, né? Usando o Cache-Side Pattern. Eu espero que vocês façam um bom proveito e que vocês consigam utilizar no dia a dia de vocês e até passar essa visão, né, pro time de vocês. Talvez tenha algum cenário. Eu, por exemplo, recentemente eu fiz em relação a isso, que o dado, no meu caso, nunca nem mudava. Então podia deixar ele 15 minutos no cache de boa, cara. E assim, eu cheguei a fazer um teste e chegou a pular de 300 requisições para mais de 1.000, assim. Foi assim, absurdo. Vocês podem também aproveitar para dar essa dica aí no trabalho de vocês também. E coisas assim, pessoal. Depois deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Se vocês aprenderam alguma coisa, deixa um like. Se vocês, tipo assim, gostaram do conteúdo também, mesmo que já sabiam. Se a gente acrescentou em algum momento, né, deixa um like. Se não, pode deixar um dislike. Deixa um comentário aí falando o que vocês acharam do vídeo, o que eu posso melhorar para os próximos vídeos e também dicas de coisas que vocês querem ver e que eu faço aqui para vocês. Tá joia? Então é isso aí, pessoal. Valeu, um abraço. E até a próxima. Acho que eu esqueci, acho que eu não mostrei aqui, pessoal. Vou voltar aqui, vou mostrar de novo. Sem o cache aqui, ó, rodando local, tá? Que eu tô rodando no localhost, ó. Com o cache tá demorando, ó, 2 ms. E o lento tá rodando aí, ó, 20 requisições, tá? Ó o cache. 27, 1 ms, 2 ms. E aqui sem o cache 500 ms aí, demorando. Então é isso, pessoal. Valeu, até a próxima. Espero que tenham gostado.